O Verdão passou um sufoco lá em Criciúma, mas trouxe os 3 pontos para casa. Gustavo Gomes é o zagueiro com mais gols na história do nosso Verdão. E saiu também o nosso adversário nas oitavas de final da Liberta. Então fica aí que tem vídeo no resenha. E aí, família Resenha Verde e Branco. Ontem o nosso Verdão foi até Criciúma enfrentar o Criciúma pelo Brasileirão 2024. A partida terminou em 2-1, uma partida que não foi vistosa do nosso Verdão. O Palmeiras não fez um bom jogo, o Palmeiras que não vem jogando bem algumas rodadas. Isso é preocupante, pois agora é reta final de temporada. A gente vai ter muitas decisões e o Palmeiras parece que está um pouco abaixo do que já apresentou nas últimas temporadas, né? Primeiro tempo ontem foi muito ruim do Palmeiras, Palmeiras que vem colecionando maus primeiros tempos, né? Não vem conseguindo dar aquela intensidade que o time sempre mostrou, né? Arrisco a dizer que o Criciúma teve de 2 a 3 chances para abrir o placar. Isso ia dificultar demais a vida do nosso Verdão, mas graças a Deus a bola não entrou, o Palmeiras conseguiu ir para o intervalo com o placar zerado e foi aí que houve algumas modificações, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras dificilmente mexe no intervalo, mas dessa vez mexeu, pois o time não estava bem. Rômulo e Estevão não conseguiram aproveitar a chance. Rômulo, muita gente pede ele, corneta, né? E, cara, a gente tem que pensar uma coisa. Se o Abel, que tá no dia a dia, que é um cara multicampeão, que conhece o elenco, que tem um elenco na palma da mão, não coloca o cara pra jogar, é porque alguma coisa tem nos treinamentos, entendeu? Por mais que ele tenha sido escalado fora de posição, né? Ele que é um meia e não um ponta, ele não conseguiu render o esperado, foi sacado, né? Entrou o Lázaro e o Luiz Guilherme, dois garotos que conseguiram dar intensidade para o Palmeiras, dar profundidade, conseguiu atacar pelas laterais, coisa que não estava conseguindo fazer. E o primeiro gol saiu de um pênalti, né? Uma bola alçada, pegou na mão do zagueiro do Criciúma e Gustavo Gomes foi lá e converteu o primeiro gol. O Criciúma logo na sequência, cara, no lance seguinte, foi lá, empatou a partida, deixou ainda mais dramática a situação no Palmeiras, né? Que estava ficando distante dos líderes do campeonato, né? E no final ali, no apagar das luzes, Lázaro numa bola alçada ali conseguiu cabecear, conseguiu o 2-1 para o nosso Verdão. 3 pontos na bagagem importantíssimos, né? Não deixa com que o Palmeiras desgarre do pelotão da frente ali. Palmeiras que tem 11 pontos, 3 pontos a menos que o líder Flamengo, né? Que tem 14. Então tá embolado, é começo de campeonato. Por mais que a gente não esteja bem, é muito bom pontuar, ainda mais fora de casa, trazer essa pontuação, trazer confiança para a equipe. A gente não sabe o que está acontecendo. Na minha opinião, o Palmeiras está passando por uma reformulação e isso está pesando bastante, né? Um elenco que é multicampeão, que já provou o seu valor em diversos jogos, campeonatos difíceis, está passando por uma transformação e toda transformação é difícil. Nenhum time consegue figurar por tantos anos, né? Igual o Palmeiras vem fazendo há uma década aí, sendo um dos protagonistas do futebol brasileiro. Então a torcida tem que ter calma, tem que jogar junto com o time, tem que saber que tudo tem o seu tempo. E eu acho que o Palmeiras, o Abel, né, vai vir reforço agora no meio do ano. Então eu acho que essa parada da Copa América vai ser muito importante para o nosso Palmeiras, né? Para que arrume a casa, ajuste, veja quem são as melhores peças. Muita gente cobrando Rômulo, cobrando Flaco. Flaco estava suspenso, não podia jogar nessa partida contra o Criciúma, mas é um jogador que vem sendo muito pedido. E, cara, sinceramente, eu acho que essa pausa, eu nunca fui a favor das pausas, porque o Palmeiras volta mal após todas as pausas, mas essa eu acho que é de suma importância, pois o Palmeiras tem muita coisa para corrigir, muitas lacunas a serem aparadas, então tomara que essa parada seja de suma importância para que o Palmeiras volte nos eixos, coloque o trem nos trilhos, né, cara? Porque a gente sabe que do meio do ano para frente são decisões atrás de decisões e o Palmeiras vai precisar estar 100% na ponta dos cascos. Outro fator positivo na partida de ontem, né, foi que o nosso zagueirão Gustavo Gomes, xerifão, um zagueiro muito identificado com o Palmeiras, que nessa semana, né, até falou que teve uma proposta do mundo árabe, iam pagar 5 vezes a mais do que tinham
pago nele aqui, né? Para ele vir pro Palmeiras, salário astronômico, mas ele falou que não trocaria, ele balançou com a proposta, gostaria de ir, né? Faria sua independência financeira, mas não poderia forçar uma saída, pois devido ao seu caráter, devido à história que ele tem no clube. Então isso mostra, né? O porquê ele é tão querido, o porquê o nosso xerifão é tão bem visto, né, na nossa torcida. Não vinha fazendo uma boa temporada, tá retomando boas partidas, né? Ontem deu caneta, deu assistência, fez gol e mais importante do que tudo isso, defendeu bem, foi seguro. Então, cara, eu acho que o Gomes jogando bem, o Palmeiras só tem a ganhar. É um profissional exemplar para o nosso time, é uma liderança muito forte na nossa equipe. Agora se tornou o zagueiro com mais gols na história do Palmeiras, nessa história centenária. Então é um jogador que merece muito respeito, que merece admiração da torcida e que eu espero que fique por muitos anos no Palmeiras. É um jogador que já tem uma idade avançada. Teve essa proposta, não saiu, então espero que ele possa se aposentar aqui no nosso Verdão, pois ele já está marcado na nossa história. A segunda-feira foi agitada, pois também tivemos o sorteio da Conmebol Libertadores, né? Saiu o chaveamento para as oitavas de final e, consequentemente também o chaveamento das quartas semifinal, né? Confesso pra vocês, cara, é até meio teoria da conspiração falar isso, né? Mas parece que a Conmebol tá fazendo de tudo para que o River seja campeão. Já não bastasse colocar a final da Libertadores lá no campo deles, né, cara? Tudo indica que será lá mesmo. Ainda falta confirmação, mas tudo indica. E agora um sorteio, né, cara, que privilegiou demais, né? Quem tá do lado esquerdo da chave, né? Do lado direito temos três gigantes, né? Tirando o River Plate, eu acho que esses três são os times mais difíceis aí de serem batidos aí na Libertadores, que é Palmeiras, Flamengo e São Paulo. São Paulo ainda está numa reestruturação, mas tem tradição na competição. O Flamengo tem um time muito forte também, tem tradição na competição. E o Palmeiras igual, né, cara? Então eu acho que o lado direito está extremamente difícil. O Palmeiras, que no sorteio caiu com o Botafogo, né? As oitavas de final será Palmeiras e Botafogo. A gente decide o segundo jogo em casa. Sabemos que o Botafogo tá mordido, tá engasgado, a torcida, a direção, o time. Eles vão querer dar o troco no Palmeiras, vir com tudo. Por mais que eles tenham perdido outro campeonato, né? Foi um brasileiro, agora a gente tá jogando Libertadores. Creio que a briga nos bastidores também de Leila e Textor. Então é um jogo que envolve muitas coisas e o Palmeiras tem que entrar com muita atenção para que não tenha nenhuma surpresa, para que consiga passar de fase e manter o sonho do Tetra vivo, né, cara? A gente sabe que o Botafogo não tem tradição nessa competição, mas é um time conhecido, né, cara? Eu não coloco o Botafogo como os gigantes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, né, que estão desse lado da chave, mas o Botafogo é um time de expressão, é um time de torcida, a gente nunca pode menosprezar os adversários, então o Palmeiras tem que ter muito cuidado com o Botafogo, tá melhor que na temporada passada, tão com o treinador, tão ajustadinho, o time tá parecendo que tá jogando melhor, então não tem nada a ganho, pés no chão para que o Verdão passe de fase. E se o Verdão passar numa eventual quartas de finais, pode pegar o São Paulo, caso o São Paulo passe lá também. A gente sabe que o São Paulo é uma pedra no sapato do Palmeiras, é um time chato. Confesso para vocês que os dois times que eu acho que sempre complica para o Palmeiras é São Paulo e Boca. Então, é mais um fantasma, né, cara, para ser exorcizado. Quem quer ser campeão tem que ganhar dos melhores, tem que passar pelos gigantes. Em 2021 passamos por Flamengo e São Paulo, então pode ser um bom sinal, né? Claro que a gente sempre quer o caminho mais fácil. Se fosse para escolher, eu gostaria de estar do lado esquerdo, ali do lado do Atlético, mas infelizmente não dá para escolher, então vai ter que enfrentar todas essas pedreiras, uma possível quartas de final com São Paulo, uma possível semi com o Flamengo e uma possível final com o River, Galo ou qualquer outro time que esteja lá do outro lado. Então o Tetra tá muito difícil pro nosso Verdão, mas não impossível. Vi muita gente falando que São Paulo e Flamengo são os favoritos desse lado, e isso é o que eu mais gosto, porque na minha opinião o Palmeiras não sabe jogar quando é o favorito, quando tá muito no hype. O Palmeiras não se dá bem, o Palmeiras se dá bem quando todo mundo bate nele, quando ele tá desacreditado, quando ninguém põe ele como favorito. Então eu acho que o Palmeiras pode sonhar com o Tetra, mas são muitos ajustes que tem que ser feitos, as peças que vão chegar
tem que se ajustar para que esse sonho se torne real, né, cara? E que a gente bata de frente, passe pelo Botafogo, se pegar o São Paulo também, exorcizar esse fantasma de uma vez por todas, tirar eles, se vir o Flamengo, porque, cara, infelizmente quem quer ser campeão não escolhe adversário. Mas ficou um pouquinho estranho aí esse sorteio, a gente sabe, né? A gente dá aquela cornetadinha, porque já fazem alguns anos, né? Desde 2009 que só dá time brasileiro, então eu acho que a Conmebol tá meio preocupada com isso e tomou algumas medidas, né? Não digo que foi manipulado nem nada disso, mas pode ser que eles tenham colocado um caminho mais fácil aí pro River para quebrar essa hegemonia brasileira.